Gente, para começar, eu quero já de antemão ir dizendo que esse vídeo pode ficar um pouquinho comprido, mas assistam até o final, vai valer a pena. Tô com o cabelo parecendo Hermione Granger no primeiro filme, mas tudo bem. Então, a Isabela foi capturar como falam, a abelhinha lá atrás. Ela não quis também arrumar o cabelo, não liguem, tá? Não reparem, porque ela quis ficar com o cabelo todo desbagunçado desse jeito. Então, nem sei o que falar de primeiro, nem sei como começar esse vídeo, porque esse vídeo tá polêmico, assim, tá bombástico, gente, tá assim, olha, vocês nem vão acreditar o que vai ser falado aqui, né? Mas acreditem, é real e verdadeiro. Então, assistam até o fim, não vou me alongar, né? Então vamos lá ao que interessa. Eu tô com uma colinha aqui pra ir me organizando aqui e sabendo, né? Porque vai ser por temas, por parte, né? Que eu vou fazer esse vídeo. Então vamos lá ao que interessa. O que aconteceu? Bom, para começar, eu vou fazer um resuminho bem rapidinho assim, porque para quem não conhece o canal, não me conhece, né? Eu sou Vanessa Carvalho e eu conheci o meu marido na internet. A Isabela tá escutando, amor, no celular dela, desenho. Abaixa um pouquinho, filha, tá? Que a mamãe tá conversando aqui. Então, eu conheci na internet, no Facebook, através de um amigo da gente, ele também era meu amigo, o Marcelo. E o Marcelo me apresentou o Lima, que é Evaldo Corrêa de Lima, o nome dele mais conhecido como Lima. E aí a gente, ele carentiu também, a gente foi conversando, né? E ele tem um pouco do lado dele também, gentil, doce, um pouquinho, né, gente? O Lima, ele é mais assim, bruto, né? É mais aquele sistema mais bruto, que é o jeito dele. Então, mas ele tinha aquele lado mais doce, gentil, um pouco romântico. Acho que todo homem tem, né? E aí a gente acabou se apaixonando e se gostando. E aí a gente se juntou primeiramente e depois veio, né, se casar. Aí a gente se casou. Aí tivemos a Isabela, que tá aqui do meu lado, né? E aí, gente, desculpa, gente, a minha garganta tá meio ruim, tá? Eu ainda tô me recuperando, tosse, catarro, então às vezes eu não consigo resistir, eu não consigo, eu me conter, eu faço aquele né, pra tirar o catarro. Então me desculpem. Então, gente, veio a Isabela e aí veio a separação. Eu que separei, mas eu fui buscar a palavra, assim, meio que já decidida, né? Porque eu sou cristã. Então eu fui buscar de Deus, né, pra mim sair de casa. Então meio que Deus, assim, ficou na saia justa, né? Tipo, ela vai mesmo, então eu vou ter que, né, falar pra ela. Então tá, sai, né? Pode sair de casa. Então Deus meio que, né, falou pra mim, então sai, eu tô saindo contigo, né? Eu vi o seu sofrimento, porque eu tava sofrendo mesmo, porque a gente não tava se entendendo. A gente já não conseguia, né, entrar naquela sintonia, porque eu também não... Bom, essa parte da sabedoria, de como que foi, né, eu vou falar mais pra frente. Mas por hora, eu, né, saí de casa. Deus falou que eu podia sair, que estaria saindo comigo e que iria me abençoar pelos caminhos que eu andasse por aí. Mas não me livrou das consequências, né? Eu tive as consequências da separação de uma aliança que foi quebrada, porque o casamento é uma aliança.
Quando você quebra uma aliança muito sagrada, que é sagrada por Deus, a Bíblia ela é muito clara em explicar que aquilo vai te gerar consequências, te trazer consequências, tanto que vocês estão vendo. Praticamente passei fome, tô aqui nesse barraquinho muito gelado, deu até começo de pneumonia, tô me recuperando, como vocês estão vendo. E ela também foi afetada, né? Coisa que eu me culpo muito por tudo, né? E me sinto muito culpada. E é isso, gente. Foi o que aconteceu. Nós nos separamos, né? E agora a gente, né? Depois mais pra frente eu vou falar direitinho. Estamos, né? Renovando os nossos votos, né? De casamento e de amor eterno. A falta de sabedoria, gente, é uma coisa complicada. Foi eu Mãe, acho olha a abelhinha aí. Ela não faz nada não, filha, só enrola no cabelo. Tá cheio dessas abelhinhas aqui, gente, desculpa, tá? O vídeo tá meio conturbado porque nós estamos na área rural. Temos bichos por aqui. Então, eu amo essas abelhinhas, gente, de verdade. Não mata não, eu adoro elas. São muito fofinhas. Então, mas continuando aqui, eu acho que foi o pivô de tudo, né? Então, assim, eu acho que foi o que abalou as estruturas e o que fez, né, a gente realmente se separar. Porque, veja bem, gente, para quem é cristão e lê muito a Bíblia, né, e tem entendimento nessa parte, vai saber o que eu tô falando. A mulher, ela é a base do casamento. O homem, ele é a cabeça. A mulher, ela é a base. Ela é toda a estrutura. Se a base não tiver firme, não souber levar a coisa, não, entendeu? Não tiver entendimento, não tiver sabedoria para levar, para conduzir, porque a mulher, ela conduz o casamento, né? Então, assim, e a mulher, ela com o jeito dela, se ela quiser uma coisa, ela consegue o que ela quiser, com os truques dela, com as, né? As mulheres sabem disso e os homens também. Então, assim, eu não tava, né, sobre a medicação correta. Agora eu tô tomando carbamazepina, eu voltei, né, com carbamazepina, porque eu me dava super bem com ele antes da Isabela nascer. Então, só que ele dá sono, né? Então agora eu pedi pro médico voltar, porque eu preferia, eu me dava muito melhor. E agora eu estou com a psicóloga, que foi super bom a psicóloga pra mim. A própria psicóloga falou, gente, pra mim: nossa, Vanessa, você evoluiu muito com o tratamento. A minha irmã, que ela é formada em psicanálise, ela é psicanalista, ela falou: nossa, Vanessa, você tá muito diferente, tá madura, tá muito mais apta a tomar decisões, né, difíceis. Então, assim, apta a muitas coisas, né? Então, gente, teve uma evolução. E o Lima, que eu vou falar do Lima também, aguardem, calma aí, continuem no vídeo. O Lima também amadureceu e eu percebi que tá diferente em muitos aspectos, sabe? Está muito diferente em muitos aspectos. Então, houve uma evolução dele, né, e minha. Então, eu confrontava muito, batia muito boca, qualquer coisinha me irritava, assim, muitas coisas assim que dava para relevar, eu não relevava, entendeu? Eu me irritava com qualquer coisa, assim, né? Eu ainda tava evoluindo no tratamento, né? Eu não tava assim, né? Muito ainda como precisava no tratamento. Por quê, gente? Que tratamento? Eu fui diagnosticada, né, primeiramente, com o transtorno bipolar.
Mas agora eu peguei um psiquiatra que foi muito bom pra mim, né? Muito melhor, que ele viu que não era transtorno bipolar. É transtorno de personalidade, mais conhecido como borderline. Belinha, baixa um pouquinho, amor. Então, eu sou borderline, digamos assim, né? Então, assim, vamos pensar. Unir um borderline com que é mais bruto, que é mais puxado pro bruto, unir não vai dar uma coisa muito boa, né? Se o borderline não estiver bem tratado, não vai dar nada bom. É uma bomba aí, né? É uma dinamite que se formou. Então teve isso, né, gente? E eu não fui sábia, né? Porque se eu falasse, por exemplo, se o Lima viesse sendo um pouquinho bruto comigo, e eu falasse com ele assim, com calma, jeitinho, né, docemente, não, amor, é assim, olha, eu tenho certeza que ele ia se desmanchar, que ele ia amolecer. Porque já aconteceu, eu digo de experiência própria, de eu querer alguma coisa e ele tá falando lá meio nervoso, que não sei o que, e eu falar, não amor, vai, faz pra mim, sabe? Daquele jeitinho que as mulheres sabem fazer. Aí ele já na hora ele baixou a guarda. Na hora que eu falei assim, né? Não amor, não sei o que, né? Aí ele, vamos ver, tá bom? Eu vou ver pra você. Aí no outro dia, ele veio e ó, olha, eu comprei pra você, olha o dinheiro, tá aqui, entendeu? Então assim, é a mulher que faz o casamento. Então boa parte, gente, da culpa, eu acredito que foi minha. E eu fiquei muito culpada durante muito tempo, por causa disso, né? E por ter feito meu marido chorar, por ter causado tanta dor a ele, a minha filha, eu me sinto culpada. E aí eu pedi muito perdão a Deus, eu pedi muito perdão ao meu marido também. E meu marido já falou que me perdoou e tal. Mas um pouco de culpa assim ainda tenho. Eu ainda vou me recuperar disso, sabe? Belinha, baixa um pouquinho, amor. Então, eu me sinto culpada, porque, na verdade, eu pintei o Lima de monstro, que depois eu vou falar dele. E, na verdade, eu tava tão com raiva, gente, de tudo, das brigas e tal, que olha o que é a mágoa, prestem atenção, o que a mágoa, a raiva, ela faz, né? Até onde ela chega. Ai, a Belinha não vai enrolar no meu cabelo, não. Por causa de mágoa, de raiva, de discussão, de brigas, né? O que eu fiz? Eu meio que pintei ele de monstro, sendo que, né? O monstro, na verdade, eu me sinto assim agora. O monstro, na verdade, era eu, né? Fui eu, na verdade. Boa parte, né? De ser monstro fui eu. Porque eu ainda falei, né? Porque foi falta de vigilância. Sair falando dele, né? Isso não é legal, isso não é ético, isso não é bonito. E eu reconheço, mas não tenho vergonha assim, gente, porque é bonito. O bonito é reconhecer o seu erro, reconhecer que você é uma pessoa falha, humana, que você erra, né? E poder se arrepender e pedir o perdão, né? É lindo isso. Eu não sinto vergonha porque errar todo mundo erra, né? Só que fazer algumas coisas pesadas, ele fez, mas ele pode ter, sim, ele pode ter mudado, ele tá mudado de certa forma, né? Mas eu vou falar depois. Então, gente, foi isso. Eu acredito que a falta de sabedoria foi o que derrubou a minha casa, o meu lar, sabe? Foi a falta de sabedoria. O Lima, bom, o Lima, Agora chegou a hora. Essa é a parte que eu mais
estava esperando do vídeo. Sabia disso? O Lima, ele não é essa pessoa tão monstruosa assim quanto eu pintei, gente. Ele tem muitas qualidades, ele cativa todo mundo, ele é uma pessoa brilhante, ele é uma pessoa extraordinária, ele é uma pessoa assim... Ai, não tenho palavras, assim, é muito maravilhosa, assim, porque onde ele vai, ele cativa, as pessoas gostam dele, sabe? As pessoas fazem amizade com ele e gosta dele pra valer, assim, gosta mesmo, fica gostando mesmo. Porque ele é brincalhão, ele é divertido, sabe aquela pessoa que faz brincadeira, que brinca, que é divertido com todo mundo, ele me faz rir. Então, assim, e ele demonstrou muitas características de que me ama de verdade. Por quê? Porque ele mandava dinheiro sempre que ele podia, ele nunca negou quando eu pedia assim, quando eu estava distante dele. Talvez também porque, não sei, às vezes eu ia falar agora, né, porque perdeu, mas não, quando eu tava com ele nunca negou assim, de que comer, sabe? Ele comprou, sempre, nunca negou, até mesmo para coisinhas assim que eu queria, muitas vezes, se ele tinha, ele dava. Então assim, ele cozinhava, ele lavava roupa, ele passava a vassoura na casa, ele limpava o chão, que mais? Ele pendurava roupa, né, já falei. Então assim, ele fazia todos esses serviços, eu tinha vida de princesa e não dei valor, não dei valor. Eu tinha uma verdadeira vida de princesa, porque ele não me deixava praticamente fazer nada, assim, né? Era só no sofá, vida boa, né? Então, assim, poucas coisas eu fazia dentro de casa, né? E o Lima, a princípio, a gente achava que ele tinha transtorno também de personalidade narcisista. Mas, assim, eu não sei, porque narcisista, geralmente falam, né, que narcisista não gosta, não ama, não demonstra, não tem demonstração de amor, assim, muito, não demonstra que ama, né, ele é frio. Só que o Lima, ele assim, ele faz as coisas, se preocupa quando tá distante, mesmo assim, quando tava com ele que eu saía, me ligava para perguntar, mandava mensagem para perguntar se estava tudo bem, né, se eu ia demorar. Então assim, demonstrava saudade, demonstra, sabe, demonstrações assim de amor, de carinho. Ele tem, um narcisista não teria, né? Ele tem um transtorno, mas a gente não sabe direito do que se trata, né? Ele traz muito coisas assim que seria lixo para casa, né? Que vê na rua, coisas brilhantes que brilha, bijuteria quebrada. Então assim, teria que tratar, mas ele diz que não quer porque os remédios dão muita reação, né? Então, assim, gente, é complicado, né? Eu não posso forçar ele a tratar. Então, eu tenho que aceitar ele como ele é, né? E levar assim e orar. Tudo que eu posso fazer é orar, né? Por ele. Mas, assim, gente, ele tem muita demonstração, né? E ele fez algumas coisas pesadas que, né, contra a gente, que tem até em vídeos aí que eu não quero falar aqui, não vou falar sobre isso, mas eu acredito, assim, que depois de tudo que a gente passou, esses 2 anos que a gente ficou separado, porque a gente ficou 2 anos separados, né? Então, eu acho que muita água rolou, a gente amadureceu muito. Eu percebi assim pelo WhatsApp que ele tá meio diferentão, ele tá, né? E assim, e se, né? Se, vamos colocar um se aí, se ele não mudou, né? Deus tem o poder de mudar. E se Deus não mudar, Deus vai me dar a sabedoria agora, o entendimento
para eu saber levar isso. Claro, será um fardo grande, mas será que Deus dá fardo maior do que a gente pode carregar? Eu acho que não, né? Eu acredito que não. Então, não existe fardo maior, né? Assim, para Deus. Deus não dá fardo maior que uma pessoa possa carregar. Ó a abelhinha de novo. Então, eu acho que sobre Lima é isso, gente. A abelhinha gostou de mim. Sobre o Lima é isso. Vamos pro próximo quadro, então. Eu acho que até já falei, né? Assim, sobre eu, lá no... Mas né, não estando bem tratada com o remédio e com a psicóloga, eu percebi hoje, com a sabedoria que eu tenho, né, a abelhinha resolveu perturbar. Com a sabedoria que eu tenho hoje e o entendimento, né, que eu tenho, hoje eu vejo que eu, sem esses tratamentos que precisa, desculpa, gente, eu caí na risada agora, eu não aguentei. A Isabela na verdadeira luta contra a abelha e eu aqui no meio, no fogo cruzado. Eu destruo uma casa, eu derrubo um lar. Vocês entendem? Eu derrubo literalmente o lar abaixo, vai mangueira abaixo, ralo abaixo. Então, porque eu sou teimosa, eu sou irritada, eu sou nervosa, entendeu? Mas é uma coisa do transtorno. Então, assim, eu sou geniosa. Imagina uma pessoa dessa se unir com, né, que nem eu falei, né, com uma pessoa mais bruta. Não vai, não funciona. Por isso que tem que ter todo um tratamento. Até a psicóloga falou pra mim ver uns negócios lá que é de pintura que tem na prefeitura. Era pra mim ver e eu não tive tempo. Mas eu vou. Desculpa, gente. Eu vou. Então eu vou lá, vou ver negócio de pintura pra também, né, ajudar na minha terapia e tal. Então eu vou fazer isso. Mas é isso, gente. Eu não fui a mulher sábia que eu precisei. Desculpa, gente, eu tô me distraindo aqui porque tem uma sombra ali de um pássaro voando no muro. E eu achei muito interessante. Eu tenho que tentar não me distrair aqui. Então, gente, perdi o foco do que eu tava falando. Mas eu vou fazer os negócios lá da pintura pra poder, né, melhorar. E agora tem que, né, com as terapias, tudo, com o tratamento, eu agora acredito que agora a coisa vai andar, né? Porque eu sem os tratamentos, sem o remédio, sem a terapia, vocês viram, né, que não dá certo, não vai. Então é isso, eu acho que sobre mim é o que eu tenho pra falar. Eu sou essa pessoa, eu fui falta, né? Era o que eu ia falar quando eu me distraí. Eu fiquei em falta, eu não fui a mulher que eu precisei. Eu tô vendo, tá? Ela pegou minha bonequinha, a minha bonequinha da bolsa. Gente, eu não consigo fazer o vídeo. Então, eu não fui a mulher que precisou. A mulher sábia, entendida, né? Da casa, que ergue o lar, que levanta o lar, que conduz, né? Eu não fui isso. Bela, baixa aqui, amor, fazendo favor. Então, é isso, gente. Próximo quadro. Liberando perdão. Gente, vou pegar a Pink Pie. Amor, a mamãe tá falando no vídeo, filha. Deixa a mamãe falar aqui, fazer o vídeo.
Então, liberando perdão, senão o vídeo vai muito, gente, já, nossa. Então é isso, é o perdão, né? Sobre isso, foi o que Deus propôs no meu coração, que foi liberar o perdão, virar essa página, esquecer o que o meu marido fez ou deixou de fazer, esquecer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E era como se a gente começasse de novo, do zero, como se a gente estivesse se conhecendo agora, como se a gente nunca tivesse se visto, né? E assim, né? Deus colocou, simplesmente colocou no meu coração. E pra Asi, e pra quem tá perguntando sobre o Ivan, que era pra mim ter como falado no começo, eu não falei. O Ivan, eu tive uma decepção muito grande sobre o negócio de aliança, e ele não vinha, ficava me enrolando. Mas eu não quero falar dele, ele é um rapaz muito bom, uma pessoa muito legal, eu quero muito a felicidade dele. E depois que veio essa decepção, esse desgosto muito grande, eu fiquei perdida assim, pensando o que eu vou fazer da minha vida, e fiquei muito arrasada. E naquele momento eu consegui escutar a voz de Deus. E Deus veio com isso, de propor, ele propôs no meu coração de refazer os votos, de liberar esse perdão. E eu escutei Deus falando, filha, libera o perdão, vira essa página, começa de novo, como se a gente nunca tivesse se visto, como se a gente tivesse se conhecido agora. E a gente vai reescrever nossa história, entendeu? É como se fosse assim, né, gente? Então, a gente vai começar de novo. E aí a gente começou a liberar o perdão um pro outro, né? Eu pedi perdão, ele também pediu perdão pra mim, ele reconheceu o que ele fez, né? Eu reconheci o que eu fiz. E perante Deus também, nós pedimos perdão perante Deus, né? E a gente quer ficar bem perante Deus e os homens da terra, para que Deus possa abençoar a gente. Porque Deus falou assim para mim no meu coração, olha, refaz os seus votos com seu marido, que eu vou abençoar vocês, para que a gente possa começar a prosperar, começar a sair dessa vida difícil que a gente está, das consequências de uma quebra, de uma aliança sagrada que é do casamento. Então, não funciona não, amorzinho, tá quebrado. Então, a gente, finalmente, a gente liberou o perdão, né? Não existe mais mágoa, não existe passado, não existe mais nada. O que você fazia? Só existe, peraí, amorzinho. Só existe o agora e o futuro, no pra frente, né? É isso, gente. Esse eu acho que é o mais bonito, né? Renovando os votos, né? De compromisso, de casamento e, acima de tudo, de amor eterno, né? Porque teve que acontecer tudo isso, gente, pra gente descobrir que a gente se ama. Pasmem, mas é isso. Eu tive que passar por tudo isso para descobrir que eu amo meu marido, que eu sou apaixonada pelo meu marido. Tanto que eu sempre eu pensava isso. Eu pensava assim, às vezes eu ficava meditando, pensando na vida. Aí eu pensava assim, nossa, e se acontecesse alguma coisa com o Lima, né? Você ficaria viúva, você poderia seguir em frente e arrumar outra pessoa. Aí me vinha um negócio ruim aqui, uma dor, um negócio ruim, que eu não posso nem pensar dele acontecer alguma coisa com ele, gente, porque eu não consigo, assim, seguir a minha vida em frente sem saber, assim, sem ele existir nesse universo, né? É lindo, né? Porque assim, muitas pessoas falam, mas a aparência dele assim, mais de idoso, não sei o quê. Gente, peraí, amorzinho. Eu não me importo com aparência.
porque pra mim não é o mais importante, né? É gostoso, prazeroso, causa um certo prazer, né? Ter uma pessoa bonita, né? Claro, mas não é o mais importante, porque às vezes a pessoa é bonita, mas não te trata bem, não dá demonstração de amor, de proteção, de carinho, e o Lima tem isso. E eu acho que foi isso que me deixou encantada, porque ele me protege, sabe? Ele me faz se sentir protegida, cuidada, amparada, sabe? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? O mais importante é isso, amor, baixa que a mamãe tá falando. Então, e aí, deixa eu ver aqui na colinha que eu já não sei nem o que eu tava falando mais. A Isabela me deixa doidinha. Férias, mamães, férias. Então, sobre a renovação, né? Então, a gente, né, que nem eu falei, Deus propôs e a gente tá fazendo e teve que acontecer tudo isso para mim descobrir, né, que ele me ama, que eu amo ele e que a gente quer assim ficar juntos pro resto da nossa existência, assim, até ficar velhinhos, até que a morte separe. E eu acho que eu nunca quis, né, que nada acontecesse com ele, porque me dá até um negócio ruim, não posso nem, eu não sei, nem sei como vai ser se acontecer alguma coisa, nossa, né, mas não, Deus ainda vai dar muitos anos de vida para ele, porque ele é uma pessoa boa de conversa, ele é muito companheiro, ele é parceiro, então é tudo que uma mulher precisa, né, e quer, e deseja, né. Bora pro outro quadro. E a finalização, finalmente, gente, esse vídeo vai acabar, né, pra quem não gosta muito, né, de vídeo comprido. Ai, então, o que eu posso dizer nessa finalização? Que eu descobri o extraordinário, porque assim, eu me surpreendi, né, muito, porque eu jamais... Não, Isabela, eu jamais ia esperar... Você tá tapando a câmera, filha, não faz assim não. Eu jamais, gente, ia esperar que... Ah, Isabela, não vai deixar, filha, não faz assim não. Eu jamais ia esperar, gente, que eu ia descobrir uma coisa dessa. Jamais, porque, ó, a princípio, pra mim, o meu casamento tinha começado sem amor. Não era por amor. Aí a minha irmã é matreira com essas coisas. Ela é danadinha, ela sabe. Quando ela sabe, ela fala assim, né? Ela vê, sabe? Ela enxerga longe. É isso que eu tô querendo dizer. Ela enxerga, ela tem um faro e um zoinho, gente. E ela falava, para com isso, mulher. Você gosta desse homem? Você ama esse homem? Eu não, Simone, que o nome dela é Simone, inclusive, um beijo, Simone, porque ela me ajudou muito. Ela não pode exercer, né, a psicanálise em mim, porque é família, então eu não sei, acho que é um negócio de ética, eu não lembro lá. Ela me explicou, mas eu não lembro. E aí, nossa, ela foi fundamental, assim, pra mim conseguir o tratamento da psicóloga, porque eu era resistente, eu não queria ir, né, eu tava irredutível, né, mas ela insistiu, até que eu fui, né, e se ela não tivesse insistido, se ela tivesse desistido de mim, isso tudo não estaria acontecendo, gente, porque eu devo muito a ela, muito de verdade, assim. Simone, um grande beijo, você é uma fofa, uma maravilhosa, que Deus te abençoe muito. Então assim, gente, e eu amava ele assim, eu não sabia, eu não sabia que eu amava ele. Então eu tive que dar voltas, né, pelo mundo, saúde, amor, pelo mundo, quebrar bastante a cara, passar muito perrengue, sofrer igual um cão condenado para poder
entender e aí ver, enxergar que eu amo meu parceirão aí, o né, meu esposo, que sempre deu demonstrações, né, e eu nunca dei valor assim, mas eu quero muito que seja diferente. Agora, medos, né? Existe, o medo existe, né, gente? Eu tenho medo de que não dê certo de novo, né? A gente é humano, a gente sempre tem receios, né? Porque aconteceu tanta coisa e, sei lá, né? Medo dele, de repente, não saber lidar com a Isabela de novo, porque ele não tem muito jeito, ele é meio mais, né, mais bruto. Mas eu tô orando muito a Deus, sabe, gente? E se é por Deus que foi proposto no meu coração, Deus vai fazer dar certo, né? Porque Deus não propõe nada no coração de uma pessoa para dar errado, né? Agora, sei lá, se foi impressão minha, se foi coisa da minha cabeça, ia acontecer de dar errado, o máximo que pode acontecer é eu voltar para casa do meu pai, né? Então, assim, mas o medo existe, porque eu quero muito que dê certo, né? Porque eu quero a minha família restaurada. Então, a minha família, ela tá sendo restaurada, está havendo uma restauração, né? E é isso. Ah, gente, antes, e para finalizar mesmo, assim, vamos por outro quadro, porque eu esqueci de falar de uma coisa. Vamos para mais um quadro. O casamento. O casamento. Né? O casamento. Vocês não sabem, né? Então, vai haver o casamento da igreja, mas calma, gente, porque não vai ser nada pomposo, luxuoso. Eu não tenho cacife para isso. Então, é assim. Eu tô por hora, né? Vou tirar do que ele tá me dando, né? Que seria a pensão da Isabela, mas ele vai continuar me dando. E a gente vai fazer um malabarismo aqui e a gente vai pagar um salão, né? Porque meu cabelo, meu querido, lindo cabelo, que parece mais da Hermione Granger, né? Tem que ser arrumado. A Isabela, ela vai entrar na igreja levando como fala? Aquele cestinho que vai aliança que a gente vai comprar, né? E o pastor da nossa igreja vai fazer o casamento. Vai ser na nossa igreja, que chama-se Nações Livres. Eu ainda tô decorando o nome porque eu entrei nessa igrejinha, foi recente, tá, gente? Mas eu me apaixonei pela igreja. Uma igreja super humilde, de pessoas que não ficam assim, sabe, reparando ninguém. Um amor, um carinho, uma ternura que eles tratam a gente, gente. Não fazendo comercial de placa de igreja, mas eu me senti bem lá, entendeu? Cada um se sente bem num lugar, eu me senti bem lá, eu gostei de lá, quero permanecer lá. Então, vai ser lá. E aí, a gente só vai fazer um casamento simples, não vai ter igreja enfeitada, porque eu sou muito simples, eu quero tudo muito simples, né? E então, a gente só vai comprar a cestinha mesmo, as alianças e os trajes da gente. Eu vou entrar com meu pai, né? E eu vou, né, pagar uma pessoa para dar uma filmada e tal. E aí, quando eu tiver com as filmagens em mão, eu vou passar para vocês aqui, né? Vou postar, lógico, né? No canal. Tem que postar, né? Não tem como. Então, é isso, gente. Desculpa, minha garganta tá muito ruim. Mas eu vou recuperar até lá, em nome de Jesus. Então, assim, estamos ansiosos, porque não vai ser agora. Tem que levantar essa grana, tem que ajuntar, tem que ir comprando as coisas, né? Lembrancinha, eu vi umas lembrancinhas super fofa, que é uns mini... Não vou falar, senão é estranho. Só eu. Mas vem bastante, em quantidade muito grande. E aí,
Vocês vão saber da lembrancinha só no vídeo, que vocês vão ver. E a gente quer, né, deixar uma lembrancinha, quer agradar, né, porque vão arrumar lá pra gente. E detalhe, eu ia pagar a igreja, mas eles se recusaram, eles vão arrumar a igreja pra mim. Então, tipo assim, é Deus trabalhando, sabe? É Deus trabalhando muito, assim, até me emociono. Ai, eu não quero chorar, gente. Porque eu nunca imaginei, assim, que Deus fosse fazer uma obra dessa na minha vida, né? Porque, assim, a gente decidiu fazer uma coisa que aos olhos de Deus é muito lindo, né? Agrada muito. Então, Deus já começa a mover, né, os céus, porque é uma aliança se refazendo, né? É uma aliança se restaurando do casamento, né? É uma coisa sagrada, né? Se restaurando, é sagrado, né? O casamento é sagrado. Então a gente quer ficar super bem. Eu tenho vontade de ter outra menina, né? E tudo, a gente tem até planos já, né? Mas não sei, por causa dos meus problemas de saúde. Vamos ver, né? Como que vai ficar. Gente, 40 e tantos minutos de vídeo. Me perdoem que eu não sei falar pouco, vocês sabem, né? Então, para finalizar, eu quero pedir assim, agradecer, pedir muito obrigada. Agradecer muito a vocês. Eu sou bem simples, tá, gente? Bem chucra mesmo, então não liga não. Então eu quero agradecer muito a todos que ficaram até aqui no final do vídeo, que estão acompanhando, que estão aqui me dando toda a força. Gente, às vezes é difícil de eu responder, eu tô na correria, essa bichinha me... Vocês viram aqui no vídeo, né? Para toda hora e me chama e ele aqui. Aí quando eu paro, eu encosto em algum lugar e durmo, porque tão cansada que eu tô. Então, por isso, às vezes, se eu não respondo aqui as mensagens, não é porque eu tô desfazendo não, tá, gente? Mas na medida do possível eu vou estar respondendo e tal. E quero agradecer muito a todos vocês. Então, fica o meu abraço, um grande beijo e até a próxima. Ah, sim, o casamento é daqui para novembro, viu? Daqui para novembro. Não é para agora, que a gente vai juntar o dinheiro, vai ainda, né? Então, a gente tá se programando, se organizando. Eu já tô começando a comprar um pouco das coisas, né? E tal. Que é os trajes, sapatinhos, calçado, aos poucos, né? Eu vi as luvinhas também, que é super bonita, de casamento, de daminha de honra, né? A Isabela quer ir, não quer ir do tradicional branco, não quer. Mas a cor vocês vão ficar sabendo quando passar, né, que eu pôr aqui o vídeo. Então agora é pra valer, gente. Tchau, beijo.